Você sabia que algumas regiões da Espanha recebem menos chuva que o sertão nordestino e mesmo assim eles conseguem produzir frutas e hortaliças de alta qualidade? Você sabia que lá os agricultores têm técnicas para economizar água e ter uma boa produtividade? Está começando agora o programa Ganhando o Futuro. A gente vai falar sobre uma viagem técnica à Espanha, com algumas curiosidades que vai impactar aqui na produção no Brasil. Para isso, a gente convidou aqui o Fábio Torquato, presidente da Agrotravel. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. Então quer dizer que vocês reuniram aí um grupo de agricultores e foram para a Espanha. Como é que foi essa viagem? Exatamente. Muito pouca gente sabe, Luciana, mas a Espanha, o sul da Espanha, ali a região de Almeria, ela tem a maior concentração de estufas do mundo. São 53 a 55 mil hectares de estufas. E é a única construção humana que é possível ver do espaço. Porque ficou tudo branquinho ali, se você ver, entrar no Google Earth, lá dá para ver. E lá na Espanha a gente tem essa característica muito bacana de serem estufas muito parecidas com as que a gente tem no Brasil. E o histórico da região, como você falou, uma região sem água, e eles conseguiram transformar essa região no maior exportador de hortaliças ali da Europa. Então é um baita caso de sucesso e formado por pequenos produtores. Isso que é mais legal ainda, que dá pra gente replicar esse modelo aqui no Brasil. Essa viagem técnica que vocês organizaram foi por qual motivo? Quantos agricultores foram? A gente levou um pessoal do governo do estado do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de ver as técnicas ali e o que estava sendo feito e como a gente pode trazer isso para a realidade para dar suporte aos pequenos produtores brasileiros. Então foi muito legal porque a gente viu ali pessoas que têm esse poder de criar políticas públicas que possam ajudar os pequenos produtores. E mesmo tendo condições climáticas bem diferentes do Brasil, deu para pegar alguma técnica, alguma experiência para trazer para cá? Olha, Luciana, eu acho que o fator que mais impressiona em Almeria é a quantidade de produtores pequenos. Cada um ali tem 2, 3 hectares de estufa. São pequenas propriedades, mas o que mais destaca não são nem as técnicas, é como eles conseguiram criar uma organização do setor que permitisse eles se tornarem grandes exportadores. Então as cooperativas têm um papel muito importante lá, criar estruturas ali e ambientes para que o produtor possa só se concentrar em fazer o trabalho dele, que é produzir. Aqui no Brasil, o pequeno produtor ele tem que produzir, ele tem que vender a produção dele, tem que se preocupar com N fatores. E lá a gente vê que os produtores são focados em fazer aquilo que eles são bons, que é produzir. Você estava falando sobre as estufas. Eu fico imaginando aqui, quantas estufas são? Nossa, são muitas. São quase 55 mil hectares de estufas. É uma área muito grande aqui e concentradas, né? Então, e o legal é isso, porque, por exemplo, quando a gente fala de estufas, a gente tem as estufas de alta tecnologia na Holanda, por exemplo. Só que não é uma realidade do Brasil. Então as estufas holandesas, que são muito famosas, são aquelas de vidro e tudo mais, não se adequam, porque a gente não tem o frio que eles têm lá. Mas no sul da Espanha não, já são muito parecidas com o modelo que a gente usa aqui, com as estufas que a gente já usa aqui. Então não tem tanta diferença tecnológica com relação à estufa. Mas aí eles se destacam em outras áreas, como a que você mencionou da gestão hídrica, de controlar o uso da água e usar isso muito bem, porque lá é um fator muito escasso, né? Então, para o nosso produtor ali do Nordeste, qual que é a dica que você dá, que você viu ali na Espanha? Olha, a gente viu, além dessa organização, a gente viu os produtores ali muito focados em produzir e os produtores tendo também essa gestão muito forte. Entra novamente na questão da gestão. Por quê? Os recursos são muito caros, a água lá é um recurso muito caro, então ele tem que... Na Europa como um todo, né? Exato, e lá mais ainda, porque antes de começar a produção na região era um completo deserto, ali não tinha nada, só tinham pedras e areia. E eles conseguiram transformar, assim como fizeram em outras regiões, como o deserto lá em Israel, que a gente já levou grupos também, enfim... regiões desérticas, eles precisam cuidar muito bem da água. E olha que legal, a gente ouviu de um dos participantes que ele falou, lá no Mato Grosso do Sul a gente não tem esse problema de água, é abundante lá, a gente nem precisa se preocupar.
Mas é importante ver como isso é um fator decisivo na produção de Almeria, no sul da Espanha. Por quê? Isso pode se aplicar no nosso futuro aqui. A gente não precisa esperar a água ficar escassa para usar melhores técnicas, para trazer mais sustentabilidade no negócio. Então é antecipar também problemas futuros. Entendi, Fábio. Já já a gente volta falando um pouquinho mais dessa viagem, mas antes vamos então para as nossas feras premiadas. Oi, amigo produtor, é hora de falar das nossas feras premiadas. É hora de falar da linha de fertilizantes da Bioagros, que olha só, tem nomes de felinos. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Leão, lince, guepardo, onça e tigre. Cada um com uma composição específica para te ajudar aí na sua lavoura, para te ajudar na sua produção, para aumentar a sua produtividade, tá? Eu quero que você preste muita atenção onde cada um deles vai te ajudar, tá? Eu tenho certeza que você tá precisando aí, e ó, já já eu venho com um super desconto se você comprar hoje, durante o nosso programa. Dá uma olhada que eu vou te explicar tudinho agora. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. E eu não te falei que tinha promoção na nossa família felina de fertilizantes? Ah, são as feras da sustentabilidade. Presta atenção no balcão. Cada um tem um número. O leão é 1, lince número 2, guepardo 3, a onça número 4 e o tigre número 5. A Duda vai sortear na bingueira agora um número e ele vai ser o cupom de desconto para você hoje ganhar, ó, 20% na sua compra. Vai daí, Duda. Girando. E o número sorteado é o número 3, é o guepardo. Então, atenção, você vai entrar agora na nossa plataforma. Ó, é só você acessar o site que está aqui embaixo, pode ler o QR Code que está aqui do lado e vai digitar como cupom de desconto Guepardo20. Guepardo20. E na hora você tem 20% de desconto na sua compra. Lembrando que não tem pedido mínimo, não tá? Nós vamos entregar qualquer quantidade aí na sua casa, aí na sua fazenda. Faz seu pedido agora, aproveita! Com um descontão desses, você vai melhorar sua produtividade com os produtos da Bioagros, com essa linha família felina da Bioagros, tá? São as feras premiadas. Você pode tirar dúvidas também, porque tem muita gente que quer falar, às vezes você quer ligar, tá com alguma dúvida, não tem problema. Tem uma central agora, tem gente esperando para te atender nesse momento. 19 97172 1673. 19 97172 1673. Fala com eles, faz o seu pedido agora. Boa produção para você, meu amigo aí, tenho certeza que você vai bombar. Ganhando Futuro está de volta, a gente continua a conversa com o Fábio, falando dessa viagem incrível para a Espanha, aquela região da Espanha, né, Fábio, que a gente tem aqui os dados, que chove 200 milímetros por ano. É muito pouco, Fábio. E quais são as soluções que vocês viram ali, pelo menos as principais soluções? Legal. Bom, primeiro o cuidado com a água, né? Então tem um controle muito grande. Dentro do custo de produção do produtor, a água é o mais caro. Então o produtor ele já tem que planejar a produção dele, já dizendo quanto ele vai gastar de água, fazer isso de uma forma muito racional, porque realmente não tem. E lá na Espanha eles desenvolveram inclusive aquela tecnologia de dessalinização, para pegar a água do mar e transformar ali a água, tirar o sal para poder usar na agricultura, então eles usam isso também. Então eles focam muito nesse controle, nesse uso racional. Então, pelo que você está falando, o passo a passo dele é totalmente planejado.
né, fielmente planejado. Isso não acontece aqui no Brasil? Como é que faz para isso acontecer aqui também? Então, Luciana, como a gente tem uma abundância desse recurso específico da água, às vezes não é uma prioridade para o produtor. Então, Mas é uma economia no bolso. sim, com certeza. Algumas regiões do Brasil têm um pouco mais restrito esse recurso, mas tem outras que são muito abundantes. Quando a gente fala de estufas, a gente já tem uma tecnologia bacana aqui no Brasil, que é irrigação por gotejamento. A gente já faz esse uso racional da água. Então é algo que também não é algo que impacta tanto no custo da produção do brasileiro, mas o brasileiro já está se atentando a isso, já está usando essas técnicas para ser cada vez mais eficiente. E sustentável. E sustentável ao mesmo tempo, exatamente. Eu acho que a sustentabilidade e a eficiência, elas andam juntas, né? Não é uma questão de marketing. Sustentabilidade é algo importante para você ser eficiente também dentro do negócio. Precisa, né? Acho que isso em todo o planeta, né, Fábio? E com relação ao controle biológico, você viu isso ali na Espanha? Sim, isso é um setor que está muito forte lá. A gente vê muito a presença de controle biológico nas estufas, dos inimigos naturais e tudo mais. Então é algo que aqui no Brasil também a gente está começando a usar isso cada vez mais, mas eles estão mais avançados nessa parte. Eu arrisco dizer que quase todas as estufas lá usam isso, quase todos os produtores. É uma prática muito comum lá. E a gente tem que pensar que eles atendem um mercado europeu, que é um mercado também muito exigente com relação a essas questões. Então, para eles ali, é uma questão de sobrevivência e de usar. Você pode até não usar o controle biológico, mas o seu cliente vai querer comprar. Então, esse nível de exigência dos clientes, do consumidor, isso impacta também ali e o produtor acaba sendo obrigado, mesmo que ele não queira, a usar os biológicos. Além dos biológicos, eles também utilizam alguma biosolução? Eles têm alguns casos que eles usam sim, essas biosoluções, mas e eu acho que assim, um grande diferencial também que eles têm com relação a isso é esse controle também desses recursos aí. E os produtores, por menores que eles sejam, que lá é 1, 2, 3 hectares no máximo que o produtor tem, eles têm todo esse controle na mão também. Então, a gente viu lá muita tecnologia na palma da mão, ali no celular deles, a irrigação controlada por lá, a quantidade de insumos que eles estão usando. Então, assim, eles estão muito tecnológicos nesse sentido também, do produtor saber o que está acontecendo na área dele. E do Brasil? Deu para levar alguma experiência boa nossa para lá, para ver se de repente eles conseguem se adaptar? Olha, a troca é sempre muito legal, né? Por mais que a gente tenha condições diferentes, eles também se interessam muito pelo Brasil e querem saber o que a gente está fazendo por aqui. Tanto para eles também buscarem melhorar as coisas deles, mas também para eles têm muitas empresas locais que têm interesse em fazer negócios com os brasileiros. Então, produtos biológicos que querem entrar nesse mercado, no nosso mercado que é gigantesco para eles. Nesse caso específico da Espanha, a gente mais aprendeu ali do que passou para eles as informações, porque a diferença é muito grande, né? Eles não conseguem enxergar essa abundância que a gente tem de água, para eles não é uma realidade ali. Então foi mais para aprendizado mesmo, né? Sim, eu acho que a gente aprendeu mais do que ensinou nesse caso. Tá certo, Fábio. A gente volta falando mais um pouquinho sobre essa viagem, mas antes vamos saber sobre as nossas férias premiadas. Agora há pouco a gente fez o sorteio aqui com a Duda do cupom GEPARDO20 para você entrar agora na plataforma e fazer a sua compra com 20% de desconto. Mas agora eu quero te falar um pouquinho mais da composição, de como é que o Guepardo vai te ajudar aí na sua produção. O Guepardo é um fertilizante líquido à base de extrato de algas, rico em potássio, carbono orgânico e uma variedade de substâncias naturais que são benéficas para as plantas. O Guepardo, nosso fertilizante da Bioagros, tem mais benefícios. Ele tem uma alta concentração de algas. Com isso, proporciona nutrientes essenciais de forma eficaz, promovendo um crescimento saudável. Os fertilizantes Guepardo promovem também o desenvolvimento acelerado, já que o carbono orgânico, presente na formulação, auxilia na arquitetura das plantas e melhora a tolerância a estresses, garantindo um desenvolvimento robusto. Potencialize suas lavouras com Guepardo
e colha os resultados de um cultivo forte e resiliente. Bom, no bloco anterior a gente sorteou então o número 3 e o cupom de desconto que está valendo agora é o Guepardo 20. Entra na nossa plataforma, está aqui embaixo, acessa o site, lê o QR Code que está aqui do lado e digita Guepardo 20, qualquer quantidade a gente vai entregar aí na sua casa, aí na sua propriedade rural. E ó, você ainda pode parcelar nos cartões, isso é bom demais, tá? Então não esquece, qualquer dúvida que você tiver da linha felina, das feras da sustentabilidade da Bioagros, conversa com a gente na central de atendimento. Eles estão à sua disposição agora, no 19 97172 1673. 19 97172 1673. Estamos de volta aqui com o Fábio, que está contando para a gente essa experiência incrível dessa viagem para a Espanha, para uma região da Espanha aí que tem um recurso hídrico escasso. Fábio, essas viagens técnicas, o que elas trazem assim de melhor, principalmente essa da Espanha? Foram muitos agricultores que foram para essa região visualizar isso. O que eles trazem na bagagem? Olha, eu acho que eles trazem vários benefícios técnicos que que eles conseguem aplicar também no dia a dia deles. Então essa questão que a gente falou dos biológicos, a utilização dos biológicos, a gestão hídrica o tipo de estufa que se usa, o tipo de plástico, como eles reciclam esses plásticos também das estufas, são questões importantes que eles trazem. Mas eu acho que o maior aprendizado ali é de como conduzir as coisas, né? Como trabalhar na adversidade ali. E quando a gente conhece histórias como essa, são muito impactantes. Da gente ver, putz, os caras não tinham nada, era um deserto, hoje eles são um grande polo produtor. E como é que a gente pode fazer as coisas por aqui também, sabe? Acontecer. Então isso é uma superação, assim, que acaba inspirando também os brasileiros e a gente está acostumado com muita, vamos dizer assim, uma facilidade, principalmente com relação ao clima, né? As condições climáticas que a gente tem aqui, tipo de solo e tudo mais. Então a gente está numa posição muito mais confortável que eles e a gente vê que as grandes inovações, elas vêm de regiões que têm muitas dificuldades. Então a gente tem o caso lá de Israel também, que tinha muita dificuldade, eles inventaram a irrigação por gotejamento. Vão se reinventando. Porque é uma necessidade de sobrevivência. E o brasileiro não tem isso. A gente está num ambiente muito abundante em relação à natureza. E isso às vezes acaba acomodando um pouco a gente. Então é legal a gente ver situações assim impactantes e como é possível transformar. E o pessoal volta de lá falando, se tiver água ali, a gente produz em qualquer lugar, deserto, e mesmo quando não tem água, a gente dá um jeito de conseguir essa água. Então eu acho que essa lição de superação é algo muito legal e traz um impacto, mexe mais, acho que, com a cabeça do pessoal, do que as técnicas que também ajudam, obviamente, a melhorar os negócios deles. Você citou aí sobre as curiosidades deles com relação de como são as estufas, a reciclagem ali dos materiais. Como é que é feita? É muito diferente? Lá eles têm uma preocupação muito grande com relação a isso, porque, como eu falei, a região toda é coberta por estufas. Então, esse pode ser um problema ambiental muito grande, essa questão das reciclagens lá. Então, é algo que eles levam muito a sério por lá. E aqui no Brasil a gente tem um pouco disso, mas não está desenvolvido como lá. Então é um caso de sucesso também para se espelhar e ver como tratar esses resíduos aí para a gente não ter esses impactos ambientais. O tratamento é diferente? Sim, na verdade lá 100%, quase 100% é tratado. E aqui no Brasil a gente vê que muitas vezes ainda não é. Então é um negócio que a gente pode aprender com eles e trabalhar melhor para reduzir cada vez mais esses impactos, né? Com relação a esses resíduos, isso é bom para o meio ambiente e o pequeno produtor, ele precisa também ter essa disciplina, né? E como é que faz chegar esse tipo de informação ali para o pequeno e médio? Então, na verdade é isso, são técnicas e são ideias que a gente busca em outros países, em outras regiões,
que às vezes é difícil chegar na ponta, no produtor. Mas a gente fala que todo mundo que viaja com a gente acaba contando para mais 10, 20, 30 pessoas e isso vai reverberando também. Então, os benefícios dessas viagens, elas vão além do grupo que está ali. Esse grupo que está lá, a gente sempre fala isso para eles, da responsabilidade que eles têm de passar essa informação para frente para mais pessoas terem acesso, né? Então, acho que é um trabalho muito, muito bacana de poder ajudar o agro como um todo. Por mais que, às vezes, não tenham tantas pessoas na viagem, mas o impacto pode ser muito grande aqui na ponta, né? Tá certo, Fábio. Nossa, muito obrigado pela sua participação, experiências bem produtivas, né, para todos nós. Fiquei até interessado nessas viagens, viu, Fábio? Viajar junto. Fábio, muito obrigada mesmo pela participação, por essa troca de experiência. E agora, o Ganhando no Futuro vai ficando por aqui. A gente está sempre aqui no nosso canal, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!